Eu precisei adoecer para entender que continuar não era sinônimo de estar certa. Eu estava completamente esgotada, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e eu cheguei ao ponto de precisar me afastar 7 meses do meu trabalho, que era a sala de aula, e que foi o meu chão durante 24 anos. Nesse processo de 7 meses, eu precisei usar muitas medicações e encarar uma pergunta que eu evitava já há muito tempo. Eu me perguntava como é que eu cheguei até aqui, como é que eu cheguei a esse ponto, por que que eu não me priorizei. A grande verdade é que eu estava adoecida dentro da sala de aula. Mas eu dizia para mim mesma, sabe? O certo é ficar na sala de aula, é ter a carteira assinada, é ter o meu 10º, as minhas férias. Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma família, eu sou muito responsável. Eu pensava claramente nessa frase: por que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Isso me dava um medo, tanto medo. Então eu fui ficando durante anos. Não vou dizer que foi ruim, que o meu trabalho não era bom. Eu amava o meu trabalho, amava o espaço onde eu trabalhava, amava a escola a qual eu era vinculada, os meus alunos, as famílias. Mas eu estava cansada, eu estava adoecida, principalmente depois da pandemia. E aí eu fui me perdendo aos poucos. Foi então que, quando eu menos esperei, eu explodi. Foi a síndrome de burnout. Foi o boom, que foi doloroso, eu confesso. Foi vergonhoso também, sabe? Mas foi ali que eu consegui enxergar a verdade e foi ali que eu consegui me enxergar de verdade. Como eu estava, a que ponto eu cheguei, o nível de exaustão mental, a sobrecarga que eu estava de trocar o nome dos meus filhos, de às vezes chamar o meu marido com o nome dos meus filhos, de não lembrar conteúdos que eu dei durante anos da minha vida. E eu pensei, eu fracassei? Eu preciso mudar o chão de onde eu estou. Mas como é que eu vou conseguir se eu fracassei na sala de aula? Quer dizer que eu vou fracassar em qualquer outra coisa que eu vá fazer. Foi ali que eu comecei a enxergar que a psicopedagogia era uma oportunidade, porque era uma profissão que poderia me proporcionar possibilidade real de crescimento. E eu já tinha o meu diploma, afinal de contas eu concluí o meu processo formativo em 2008. Mas até então eu fazia quando dava, eu fazia quando sobrava tempo, eu fazia aos sábados porque era tranquilo. Eu não entendi que o crescimento emocional, familiar, também precisava do crescimento financeiro. E isso a psicopedagogia podia me oferecer. Porque o chão da clínica, na verdade, gente, me devolveu algo que eu tinha perdido há muito tempo. O sentido. Porque o cansaço roubou o sentido da minha profissão. Ter que trabalhar 3 turnos para conseguir juntar uma renda, sabe? E poder dizer assim, ufa, vou viajar. Era tão cansativo. E quando a gente entende como a aprendizagem se sustenta, a clínica começa a ser uma possibilidade que vai dar certo. Porque a gente começa a exercer a profissão e enxergar a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia como um caminho. Se você que está me ouvindo até agora se sente como eu estava lá no início, eu quero te dizer, você tem um chão, que é o chão da clínica. E existe possibilidade para você mudar a sua vida relacional, emocional, familiar e principalmente financeira. Eu deixei um link disponível na bio do meu Instagram, onde eu estou dando uma aula gratuita e eu falo sobre a tríade da aprendizagem, esse processo que você precisa desenvolver para ser bem-sucedida na ambiência clínica. E eu fiz isso porque eu entendi que às vezes o que está faltando na gente, o que faltava em mim, o que talvez falte em você, não é força, é a direção. Então essa aula gratuita vai te ajudar. Corre lá, o link está na bio do Instagram.